Olá, guerreiro! Olá, você que está me assistir. Seja bem-vindo ao canal, tá? Este é o canal Vamos Ler, ok? Na verdade é uma pergunta, o nome do canal. Este Yeah. canal tem o propósito de ajudar você no conhecimento, aumentar o teu conhecimento bíblico e prosseguir em conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Vou fazer um pedido especial para que você se inscreva no canal, deixa o teu like no canal, tá? E partilha o vídeo, comenta se você achou o vídeo interessante, comenta para me motivar a fazer vídeos do gênero, para acrescentar no teu conhecimento, ok? Ok, bom, hoje nós vamos trabalhar um assunto que tem a ver com questão da salvação, tá? Quer dizer, a própria salvação em si, tá? Nós vamos trabalhar esse assunto de maneira bem sintetizada, ok? Nós vamos trabalhar de maneira bem resumida. Eu vou trabalhar aqui dois textos bíblicos, ok? Que aparentam estar em contradição, mas com um pouco de calma, um pouquinho de humildade, na palavra de Deus você vai chegar a uma conclusão óbvia, que a Bíblia não está se contradizendo no que toca à salvação. Então vamos fazer uma oração bem breve, ok? Pai amado, Pai, louvado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Pai querido, por permitir que eu possa partilhar esse conhecimento com o meu próximo aí ao lado. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Ok. Eu tenho certeza que você já ouviu a ideia de que uma vez salvo, salvo para sempre. Eu tenho certeza absoluta que você já ouviu isso. Aí eu te faço uma pergunta. Você crê nisso? Você crê que o indivíduo que foi salvo, não importa a sua conduta de vida, ele já está salvo? Ou seja, as obras não influenciam na salvação? Aí nós temos que entender o que é salvação e qual é o processo da salvação. A ideia de que uma vez salvo, salvo para sempre, abre margens para eu entender de que as obras não influenciam na salvação. Só que, biblicamente, a salvação ela não é um ato que se deu simplesmente na cruz e terminou tudo. Se nós entender que a salvação se deu simplesmente na cruz e terminou, aí sim nós vamos consumar a ideia de que uma vez salvo, salvo para sempre. Mas quando você entende que a salvação é um processo e não um ato, é um processo que começou na cruz, tá? A salvação é um processo. Como assim, irmão Zeferino? Espera. A salvação é um processo de três passos principais. Nós estamos a falar de justificação, que é o que Jesus fez na cruz por nós, aquilo que o ser humano não poderia fazer por si próprio, então Jesus tinha que fazer isso por nós. Depois, santificação, que é o processo em que Jesus trabalha em nós com a nossa cooperação. Veja, justificação é Jesus trabalhar por nós. Aí nós não fazemos nada para isso. Santificação é nós trabalhar com Cristo. É Cristo cooperando comigo, ou eu cooperando com Cristo. E o último passo, que é a súmula, é glorificação. Glorificação é simplesmente quando Cristo voltar, vai transformar o nosso corpo, vai retirar esse corpo corruptível e vai colocar um corpo incorruptível. Ok? Então, no entendimento de que a salvação se deu na cruz e ponto final, a santificação não influencia na salvação. Ou seja, as obras que você faz, se você faz más obras ou boas, não tem nada, isso não influencia. Ou seja, um salvo, estou a trabalhar o raciocínio de que uma vez salvo, salvo para sempre, ok? Um salvo, ainda que ele continue a matar, continue a roubar, continue a adulterar, continue a fornicar, continue a falar mal ao próximo, ofender os pais, pronto, tudo isso. Ainda que ele continue a fazer todas essas obras negativas, ele já está salvo. Não vai se perder. Essa é a ideia que traz a teoria de uma vez salvo, salvo para sempre. Mas se eu entendo que a salvação é um ato, justificação, santificação e glorificação, quando eu chego na santificação, justificação, santificação, eu entendo que as minhas obras influenciam na minha salvação. As minhas obras influenciam para a perdição ou para a salvação. E eu vou ler aqui um texto muito conhecido para você. Certamente você deve estar falando, mas Paulo diz que nós somos salvos pela graça. Eu vou ler aqui o texto para você. Efésios 2, versos 8. Paulo diz o seguinte: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Mediante a fé, ok? Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie.
Está vendo só, irmão Zeferino? Não vem de obra. Calma aí, ok? Vamos continuar a leitura. Não de obras, para que ninguém se glorie. Versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, o indivíduo muitas das vezes só lê, somos salvos pela graça e para por aí, não vem das obras e pronto, não. O versículo 10 diz, Deus preparou as obras de antemão para que andássemos nela. Ou seja, veja, irmãos, que interessante, Deus é fantástico. Nós somos salvos, mas Deus já preparou as obras. Por quê? Porque as obras, porque a salvação não é um ato simplesmente, ela é um processo. A graça de Jesus é o primeiro passo que Jesus estabeleceu para dar o início na nossa salvação. Na cruz, Jesus começou o processo da salvação do ser humano. É o primeiro passo. É justificação pela fé. Perceba? Então, assim, o que Paulo está a me dizer aqui? Olha, somos salvos pela graça. O que é graça? Eu vou definir graça para você em palavras simples. Imagina que o indivíduo cometeu agora e tão logo que ele cometeu já foi punido. Ok? Agora imagina um indivíduo que cometeu, aí Deus fala assim, peraí, eu vou dar um tempo para que você se arrependa. Percebeu? Graça é um tempo longo que Deus nos deu de arrependimento. Por isso é que Pedro vai dizer que Deus é longânimo porque quer que todos venham ao arrependimento. Então, graça é isso, perceba? Agora, só que para mim ter certeza que eu fui perdoado, eu preciso ter fé. Por isso é que é salvação pela graça, mediante a fé. Agora, as obras onde é que ficam? Tiago, irmãos, vai deixar um assunto assim. Tiago vai trabalhar a questão da obra. Tiago 2, no versículo 14, diz assim, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Perceba. Então, Tiago já quer dizer, olha, o que adianta ter fé? Lembra que a salvação é pela graça mediante a fé. Só que essa fé te leva a fazer obras. A minha pergunta é, o que adianta ter uma fé? O que adianta você crer que foste salvo pela graça mediante a fé, se essa fé não te levar a fazer obra? Então, a salvação não é pela obra, mas também não é sem obra. Percebeu? As obras influenciam na tua salvação. Então, a teoria de que uma vez salvo, salvo para sempre, biblicamente não tem nenhum embasamento bíblico por conta mesmo desse aspecto, por conta disso, que Tiago vai dizer que a fé é sem obra. Eu vou continuar aqui a leitura. Versículo 15. Se um irmão ou uma irmã estiver carecido de roupa e necessitados dos alimentos cotidianos, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Então vê, se uma irmã precisar de mantimento para o seu sustento próprio, e você lhe falar, olha irmã, tenha fé, e vai em paz, em nome de Jesus, você tem possibilidade de ajudar essa irmã, mas você não ajuda. Aí eu pergunto, a tua fé, cadê a obra? Então a obra tem uma extrema importância. Tiago está a colocar aqui, Tiago está a equiparar a fé e a obra. E Tiago não está a colocar uma coisa por cima da outra. Tiago está a deixar as duas coisas no mesmo patamar. Está a dizer que, olha, a fé sem obra é morta. E a obra sem fé também é morta. Logo, ambos caminham junto. Eu espero que você esteja percebendo. Vamos dar continuidade na nossa leitura? Ok, mas não se esqueça de compartilhar, deixar o like no canal e comentar, ok? Versículo 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Viu? Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Ou seja, muitas das vezes até a fé é uma demonstração, ou seja, as obras é uma demonstração da fé. Percebe? Assim como a fé gera a obra é uma demonstração da fé. Então, percebe quão enganoso é a teoria de que uma vez salvo, salvo para sempre? Então, Jesus morreu na cruz, o indivíduo pronto, olha, já somos salvos pela graça. Eu vou abrir aqui mais um texto de Judas. Judas chama atenção, tá? Judas, o versículo 4 de Judas. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Então, vê, Judas está a dizer basicamente que, assim, no nosso meio foram introduzidos pessoas que torceram, na minha outra versão diz que distorcem a mensagem a respeito da graça
para continuar na sua vida de imoralidade. Ora, somos salvos pela graça, então a lei já não vale mais. Oh, meu irmão, quem disse isso? Você precisa analisar os textos. Você precisa chegar a uma conclusão óbvia com base naquilo que você próprio estudou. Estude por conta própria, querido. Guerreiro, Deus está a contar contigo nessa batalha de cristão e você precisa ter embasamento nas escrituras, ok? Deus te abençoe, você que chegou até o final, tá? Louvado seja o nome do Senhor por você chegar até o final. Deus te abençoe e que nos vemos no próximo vídeo. Amém.